Boa noite, galera! Estamos começando mais um Cena Music hoje para vocês aqui na TV Unifev. E é o seguinte, hoje a gente está com um convidado muito especial para falar de um assunto que todo mundo vai curtir bastante, ok? O nosso convidado de hoje, ele tem um currículo de dar inveja em muita gente. Ele é jornalista, radialista, produtor musical e é pós-graduado em artes. Hoje a gente está recebendo aqui nosso querido Caju Neto. Caju, Tudo jóia? tudo bom? Prazer. Obrigadão por estar aqui com a gente hoje. E para quem não sabe, o Caju, ele trabalha aqui na TV e Rádio Unifev, correto? Com a gente aqui, nosso companheiro de trabalho. E Caju, o pessoal de casa entender um pouco, hoje o nosso assunto principal é a parte a gente vai falar um pouquinho sobre a cena punk no Brasil, também, claro, no mundo, dos anos 70 e 80. O Caju, ele é um expert nessa parte, fez até o TCC dele, foi voltado para essa área, né, Caju? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiramente, boa noite mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Boa noite. Na verdade, o punk entrou na minha vida muito, assim, sem que eu fosse atrás. Foi uma coisa muito natural. Eu trabalhava de office boy em São Paulo e morando em São Caetano. E eu trabalhava em São Paulo, no centro, capital. É pertinho, é uma divisa ali, Isso né? nos anos 80? Nos anos 80. Eu tô falando pra você 83. 83. Aí em 84 eu frequentava ali alguns lugares, existiam algumas casas em São Paulo que eram bem undergrounds. Ácido Plástico, que ficava atrás do Carandiru, tinha umas casas muito pequenas. Mas não era pelo movimento punk, era porque a galera ia lá, então e rolava de tudo. Até que uma vez, cara, passando ali no metrô São Bento, eu vi um pessoal reunido no metrô ali São Bento, curtindo um som e tal. Eu falei, puxa vida, pessoal tudo rasgado, calça rasgada na época, né? Brinco na orelha. Aquilo me chamou um pouco a atenção. Eu falei, puxa, vou começar a vir mais vezes aqui. Eu parei, eu lembro que eu perguntei para uma menina, falei, escuta, você vem sempre aqui? Não, eu venho, mas eu gosto de vir de domingo. De domingo a gente anda de skate, faz uma bagunça. Eu fiquei apaixonado por aquilo. E num domingo eu fui cedo para lá. Aí fiz amizade com o pessoal, aí fiquei sabendo que existia uma treta, que ali antigamente era frequentado pelos cabeludos, né? Os bicho grilo, violão e tal. E os punks meio que tomaram aquele espaço. Aí eu fiz amizade com uma galera ali, a gente compra discos na Galeria do Rock, o outro compra na Bebop, o que você ouve? Tá? Aí eu fui fazendo amizade com o pessoal, aí me convidaram para conhecer o Madame Satã, que foi a primeira experiência numa casa mais, vou dizer, punk, embora a casa era frequentada por jornalistas, artistas plásticos, todas as tribos, né, carecas e outras coisas, outras galera, mas eu me apaixonei por aquele movimento. Quando eu vi, cara, eu peguei o meu salário, recebi o salário. Um dia eu fui na Galeria do Rock com uma menina, lembro dela, Bob, gente boa. Aí ela falou, eu falei, o que você me indica? Ela falou, compra aquele ali dos Ramones, você vai gostar. E eu lembro que eu tinha acabado de receber o salário. O salário mínimo, o exemplo de hoje, acho que é 880, não sei, mas era uma coisa assim. De office boy. O salário mínimo, né? E aí eu falei pro cara, quanto que é esse disco? Ele falou, 800, faz de conta. Porque na época era cruzeiro. Aí eu peguei o salário assim na mão, falei, puxa. E aí eu dei o dinheiro e peguei aquele LP, cheguei em casa, falei, puta, e agora? Aí comecei a chamar os amigos para ouvir, já existia o pessoal, algumas turmas ali que eu ouvia, mas como eu não fazia muita parte no meu bairro ali onde eu morava, e aí a gente começou a ouvir todos os dias, cada um comprava um disco com o pagamento, e resumindo, tinha aquelas vitrolinhas colorado, cara, e todo mundo começou a ouvir o som. Quando eu fui me dar por conta, cara, eu já estava dentro do movimento, assim, de cabeça. Frequentava o Madame de quinta. Antes, nessa mesma época, tinha uma outra casa, cara, que não era punk, mas era frequentado por punks também, chamada Líria Paulistana, ficava em Pinheiros, uma casa muito bacana. E fui me infiltrando, cara, e as amizades, e fazendo amizade com um, com o outro, vendo shows. Tinha os carecas de São Paulo, os carecas do subúrbio, eram rivais entre eles, e os punks no meio, né, quer dizer, apanhando de todos os lados. Vindo aquela... E tinha outras brigas também entre os cabeludos, que eram os headbangers, que eu via outras bandas, Motorhead, outras coisas. Porque, na verdade, o movimento foi meio que para quebrar o que existia, porque o que rolava naquele momento ali, até 82, 83, ainda tinha bandas do final dos anos 70, que Yes, Led Zeppelin, Pink Floyd, banda que tinha músicas de 10, 12 minutos. E aí a gente começou a falar, puta, tá muito cansativo. E caímos no punk, cara. Músicas de 2, 3 minutos, 2, 3 acordes no máximo, música simples, né, mais curto possível. E foi muito bom, cara. Foi uma experiência única. Por que você acha que
esse tipo de música, muito diferente do que estava bem alta na época, te fez querer entrar mesmo nesse Então, cara, esse porque o que espaço? estava rolando também era a tal da discoteca, né? Discoteca. Tava rolando o tal da discoteca. Então você não tinha muita opção. Ou você ia pra discoteca, ou você andava com os cabeludos, que eram os headbangers. E a gente tava meio que cansado, tal. E o próprio ser de office boy, cara, ele te anda muito e canela e só faz serviço pra todo mundo. É pior que estagiário, cara. Ó, office boy é uma coisa Ainda que... mais em São Paulo, com aquele trânsito. E desce na época, né, tinha que descer pela frente, normal. Pulava por trás do ônibus para não pagar passagem, então eu tinha que economizar dinheiro para comer um lanche, tomar uma Fanta, alguma coisa do gênero. Porque o salário era pouco, o salário mínimo, imagina. E a gente ainda tinha essas coisas de se vestir, cara. Para nós a gente se vestia muito bem. Colocava uma camisa, na época, exemplo, uma banda de Santo André, que é o Garotos Podres. Quando os caras lançaram as camisetas, a maioria dos office boys queria a camiseta. Então, quer dizer, como que a gente conseguia comprar essa camiseta? Não era roubando, não era nada disso. Mas era economizando no lanche, pulando um ônibus por trás, esse tipo de coisa. Mas era muito bom, cara. E existia uma cena, o que acontecia ali, que tinha sentido, cara. Eu percebo que hoje, bom, hoje não, acho que há uns 10 anos atrás, esse movimento foi acabando, não só o movimento punk, mas com a entrada do próprio sertanejo universitário, do pagode, que eu não tenho nada contra, mas foi meio que aniquilando, assim, cara. Foi meio tomando, não tomando espaço, mas foi abrangindo um pouco mais essa nova geração. Não, e que outra, tava cara, e tem outra coisa que eu acho fundamental a gente falar, que é a tecnologia, né? Ou, antigamente a gente ouvia nos toca-fitas, cara, nos aparelhinhos, assim, a gente colocava uma fita. Então, em um lado a gente gravava um lado do LP e o outro lado a gente gravava o outro lado do LP. E a gente ouvia a fita inteira. Hoje, cara, você abre um notebook, um iPad, sei lá, qualquer coisa, você baixa, ouve, deleta, não ocupa espaço no teu computador, você muda por causa O streaming hoje está muito... Então, na época, a gente pegava um LP e a gente tinha prazer. Tinha uma sensação você ouvir aquilo, abrir, olhar o encarte. Uma coisa tinha o porquê. sinestésica Hoje não também. tem mais, cara. Hoje e as próprias bandas, eles lançam primeiro na internet e depois que vai vender. E eu costumo dizer que as bandas hoje ganham com shows, né? Sim, com Porque certeza. você entra no YouTube, nos Googles aí da vida, e você ouve o álbum inteiro. Então, quer dizer... Eu acho que uma coisa legal, quero voltar um pouquinho, você falou um pouco do estilo seu. Como é que era esse lance de se vestir? Como é que era esse estilo que você tinha aí, você e seu grupo de amigos tinha nessa época? Que é legal pro pessoal que é jovem e que não conhece muito desse cenário, como é que era esse tipo de comportamento de vocês? Cara, a primeira vez, quando eu comecei, eu fui aos poucos, né? Porque eu tinha um gerente, cara, que era o meu gerente lá, Dr. Ailton, gente boa demais, mas a primeira vez que eu cheguei na firma, uma firma nem não existe mais, chamada Cirano Espumas, eu cheguei para trabalhar, eu tava com o cabelo moicano, mas não tava muito alto o moicano, eu rapei na lateral assim, em cima tava. Aí ele olhou bem para mim e falou assim, Arthur, ele me chamava de Arthur, Arthur, que cabelo que é esse? Não, é só pra... Não gostei. Mas ele acostumou. No outro dia eu já estava com uma camiseta de banda, eu lembro como se fosse, como eu comprei esse LP, eu fui com uma camisa dos Ramones. Aí ele falou, não é para ficar vindo com essas coisas. Passou uns dias eu sentado no escritório, pegava a gilete, ficava assim na calça. Para ela desfiar. Não chegava a rasgar, mas ela Só desfiava. desfiar mesmo. Ela só desfiava. Você tá faltando dinheiro para comprar roupa, Arthur? Não, tá. Até que um dia eu cheguei de coturno, né? Aí quando eu cheguei de coturno... Aí ele viu que não tinha mais. Ele, não generalizando, claro, guardado as devidas proporções, mas eu cheguei de coturno e ele falou assim, você está trabalhando no setor geral lá embaixo? Como que tá? Ou você está aqui no escritório com a gente? Porque eu ia trabalhar de All-Star, né? Aí eu falei, não, eu estou me sentindo bem, eu vou trabalhar só de coturno agora. Com a calça por fora. Passou acho que uns 15 dias eu estava com a calça dentro do coturno, então o coturno ficava exposto, né? Então foi bem gradativo Foi. Mas em casa foi meio que choque também para minha mãe, para meu pai, para meus parentes, assim. Porque eu comprei gandola. Gandola é aquelas jaqueta do exército. Quer dizer, rasgava as camisas, usava furel as duas orelhas. Na época o homem não podia ter uma orelha furada, a esquerda. Você imagina chegar em casa com as duas orelhas furadas. Então, quer dizer, foi bem chocante. E eu penso cara. assim, até pegando um pouco esse gancho,
era um período muito complicado até em termos da política, né? Se a gente pensar que num cenário onde a gente tinha ali um finalzinho de ditadura, algo do até gênero. 85, né? A ditadura. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. A gente via a polícia passar, a gente baixava a cabeça. Independente do que você estava fazendo, você baixava a cabeça. Você estava fumando um cigarro, você jogava o cigarro no chão e pisava. Por quê? Hoje, passado tanto tempo, eu não posso te falar se aquilo era medo, né? Tipo, a gente não estava fazendo nada errado. Estava fumando um cigarro, mas a gente baixava, jogava, pisava. Em relação a hoje, cara, eu acho que virou meio que... Não que eu seja a favor da ditadura, não é isso. Mas hoje não existe mais respeito, né? Hoje não existe respeito com ninguém, nem pai com filho, filho com pai, com polícia. E na época existia, embora tenha esse lance do final da ditadura ali, que é da época do Figueiredo, mas a gente tinha medo, sim, cara, de levar borrachada. E levava, E tá? levava Diga-se de passagem. Penso que levava bastante. Levava. Mas é interessante até eu querer entender um pouquinho isso, porque se a gente pensar em termos da época da ditadura, era um período bem difícil. E o punk, o movimento punk, ele tem um sentido um pouco mais revolucionário. Você sentia isso no punk Sim, brasileiro a gente nessa época? participava, né? Porque a gente pegou, a minha geração pegou a época das diretas jazz, de 85. Do Tancredo Neves, que faleceu, não chegou a assumir. Mas a gente atuava, cara, os punks atuavam, tipo, militantes, assim, era contra o sistema, contra... Hoje eu olho algumas coisas e eu falo, puta, poderia ter sido menos, né? Mas era contra tudo. Hoje, olhando pra trás, falo, porra, não era bem assim. Mas na época a gente não estava nem aí, a gente queria ser contra tudo, contra todos, queria agredir, queria se vestir, queria chamar atenção andando rasgado. Tinha uns góticos também na época, né, que hoje, os darks, né, cara, que se vestiam muito bem, os caras se vestiam muito bem, as meninas se vestiam muito bem. E existiam umas brigas também entre os punks Entre e os góticos. grupos já existiam brigas. Sim, e as brigas maiores aconteciam, um exemplo, quando um punk se envolvia com uma gótica. Ou um gótico com uma punk. Quando tentava essa mistura... porque aí já virava uma briga das gangues mesmo, das turmas. No nosso caso, na nossa turma, a gente era 37 pessoas, cara. Nossa. A gente era uma turma em 37. Eu acredito que tem uns 6 vivos. Não, tô brincando. Mas eu acho que... Mas eu acredito, cara, que desses 37 aí, com o passar do tempo, alguns acho que ficou naquela mesmice, achando que o mundo era aquilo. Tinha um amigo meu que assim, fanático por Ramones, doente, assim, ele vivia só por Ramones. Falando em Ramones, não querendo te cortar, mas já te cortando, eu quero saber um pouquinho, daqui a pouco no próximo bloco, eu quero saber um pouquinho sobre as bandas que influenciaram um pouco o seu gosto. E isso que a gente vai ver daqui a pouquinho no próximo bloco. Gente, você aí de casa, espera, porque esse cara aqui é uma enciclopédia humana do cenário musical dessa época, ok, gente? Daqui a pouco a gente volta com mais um Cena Music. Até já!